Hoje eu vou discutir um ponto que eu achei muito interessante no texto. A minha questão principal, o aspecto que eu escolhi é: há relações de poder expressas nas práticas pedagógicas avaliativas. E o porquê eu fiz essa escolha? Essa escolha eu fiz pelo fato de eu acreditar de que essas relações que se estabelecem e configuram-se como poder precisam ser discutidas e precisam ser refletidas para que as avaliações e as práticas pedagógicas aconteçam de uma forma mais justa. A gente viu que a avaliação tem o poder de impor sobre o ensino como ele irá se dar ou como ele irá acontecer. A avaliação, ela tem um poder também sobre as relações. Então, ela consegue designar como que um professor irá se relacionar com a sua turma, com os seus alunos. E essa avaliação, ela ainda está submetida a um professor, a uma pessoa. E essa pessoa também possui poder, porque é a partir das escolhas delas que a avaliação é escolhida. Então, qual o método a ser usado? Então, já parte daí. É um relacionamento de poder entre avaliação, professor, aluno. A microfísica do poder, vemos que Foucault, ele fala um pouco, ele escreve um pouco sobre poder, né? Em falar que ele não é uma ideologia, mas ele se faz através de relações. E o que a gente vem discutindo aqui, qual que é o ponto principal que aqui está sendo discutido? Sobre as relações das práticas pedagógicas e avaliativas. Então, o poder, ele se faz na relação. E o pedagógico e a avaliação também se faz em relações. Talvez ele poderia sim ser constituído sem o poder, mas a avaliação, a construção dela já meio que vem estruturado junto com essa questão de poder, não é mesmo? E aí ele fala então que o objetivo do poder é a dominação. E por muito tempo a gente viu que a avaliação também tinha esse objetivo. Ela não tinha o objetivo de desenvolver ações pedagógicas para o desenvolvimento dos alunos, mas pelo contrário, ela tinha o objetivo de colocar o professor como detentor de conhecimento e o aluno como que uma pessoa inferior, que tem que demonstrar, tem que produzir algum documento que o professor possa avaliar, que o professor possa classificar, porque o quê? O professor é quem possui o conhecimento, o saber. E Foucault também fala isso, que poder se faz no saber. Não tem como o poder não se fazer em saberes. Então, o professor ali, pelos seus saberes, se colocava numa posição de poder maior do que os seus alunos. O poder também, ele se constitui através de técnicas. E como a gente não pode relacionar isso à avaliação e práticas pedagógicas? Então, a gente vê que a avaliação ela se faz por técnicas que levam ao poder. Porque se eu construo uma avaliação ou eu construo práticas pedagógicas com técnicas, com relações ali que demonstram que eu estou querendo dominar sobre os outros indivíduos, então quer dizer que eu estou construindo relações de poder, porque eu quero um dominado para me dominar. Então, o poder se baseia em discurso, e esses discursos têm funções. Então, eu só tenho poder se eu uso discursos para legitimar o meu poder. E esses poderes têm função do quê? De realmente legitimar o que foi falado. E o que ele vem legitimar? Ele vem legitimar os direitos da soberania e também a obrigação da obediência. Então, é um discurso que meio que coloca cada um no seu lugar, legitimando este lugar. E as práticas pedagógicas, as avaliações, elas têm um discurso de colocar alguém como detentor, como dominador, com um direito de soberania e também tem
também vem legitimando a obrigação de outros para a obediência. Por exemplo, o professor, ele tem esse discurso de legitimação de poder. Ele é colocado ali na sua prática pedagógica como alguém que tem a soberania sobre aquelas relações. Então, ele tem soberania sobre as relações com seus alunos, com os seus métodos, com o seu modo de ensino, a sua prática pedagógica, e os alunos apenas têm como dever ou como direito o de ser subordinado, de ser colocado naquela posição. E que posição é essa? De obedecer, de obediência. Eu não tenho voz de escolha. Por exemplo, na avaliação, os alunos, na maioria das vezes, não têm voz de escolha. Quem escolhe a avaliação é o professor, porque ele é soberano sobre os indivíduos que não têm poder de fazer essa escolha. Eles apenas têm o poder de obedecer. As avaliações revelam os abusos de poderes. Ele traz que o poder não existe. Rigorosamente, o poder não existe. Por que o poder não existe? Porque existem práticas ou relações de poder. Então, ele tem que ter indivíduos, relações, práticas, técnicas para se fazer. E então, o poder, ele existe nas relações que existem no âmbito da avaliação e no âmbito das práticas pedagógicas. Então, ele se efetua, ele tem que ser exercido. Na avaliação é exercido o poder. É um ponto interessante que fala sobre a questão de não existir código ético na profissão de professor. O código ético ajudaria a estabelecer regras morais, educacionais de como um professor deveria se portar perante as relações que ele tem ali com seus alunos, que acontecem ali em sala de aula, mas não existe. Então, as relações estabelecidas dentro de sala de aula são escolhidas, são decididas pelo professor. Outra prática de poder, porque o que? Ele está sendo soberano sobre aqueles outros, que são os alunos. Então, eles ficam à mercê dessas relações estabelecidas pelos outros. Então, eles acabam sendo o quê? Subordinados. Por quê? Mas por que essas decisões revelam poder também? Porque são decisões unilaterais. Não é uma decisão que é de todos. É uma decisão que vem só de um sujeito. É uma decisão que vem de um para todos. Não de todos para todos. Naquela relação que o professor quer exercer, naquela relação que ele quer constituir na sua avaliação, naquela relação que ele quer constituir nas suas práticas pedagógicas. Não importam se aquelas práticas irão fazer com que os alunos sejam o quê? Prejudicados, porque ele é tutor de poder. Então, ele pode escolher, entendeu? A avaliação, ela está a serviço do poder. Como assim ela está a serviço? A partir do momento que a avaliação ela vem para classificar, ela vem para dominar, ela vem para colocar notas em seus alunos. Então, a gente vê que a avaliação, a partir do momento que ela vem dizer quem está em cima, quem está embaixo, num quadro, por exemplo, comparativo de notas, num quadro de quem é bom e quem é ruim, quem é o melhor aluno, quem não é, ela está classificando quem é o soberano e quem é o subordinado. Barrow diz que, em certo modo, dar nota está totalmente ligado ao poder. E quando eu dou uma nota, eu estou dizendo eu sou soberano a ponto de dizer o quanto você tirou ou o quanto você não tirou. Então, as notas que são consequências da avaliação, muitas das vezes estão interligadas ao poder. Porque, na verdade, elas se estabelecem como poder. E como o professor preserva esse poder? Não compartilhando a sua excelência com os alunos. Então, eu sei, você não sabe, então eu estou acima de você e eu exerço poder sobre você nas minhas práticas. Se os professores não tiverem uma base de reflexão crítica, eles acabam só deixando o poder em tuas mãos
e esquecem que os alunos também podem ter poder de decisão dentro de uma prática pedagógica ou avaliativa. Quando ele só restringe as suas mãos ao seu fazer as escolhas avaliativas, pedagógicas, ele está detendo o poder somente a ele. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma frase de Bourdieu, que eu achei muito interessante, e para ficar como reflexão. Eu vou dar uma lidinha aqui. Muitas vezes um julgamento avaliativo, assim como uma foto instantânea, imortaliza o instante fugaz, expressando-o em termos definitivos, com um risco de desencorajar o aluno a lhe negar um futuro.